Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 13 de agosto de 2019. Estamos iniciando mais uma transmissão da nossa participação no programa De Olho na Cidade, produzido a partir da... O microfone não está pegando. De Olho na Cidade, traz para você o jornalista Luciano. Tem um problema aqui no microfone que vamos resolver. Opa. Agora sim, estamos iniciando. Hoje é terça-feira, dia 13 de maio de 2019. Estamos iniciando a nossa participação no programa De Olho na Cidade, produzido na Paraíso FM, em Sobral, sob o comando do nosso querido Assis Nascimento, e na mesa de som o Ricardo Gomes. Bom dia a todos eles, que faz a conexão com o programa A Hora da Notícia, produzido na Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, que neste momento está sob o comando do nosso querido Nilton Mourão, que vinha também na companhia do Vicente Alencar, tendo o Adson na mesa de som. E como sempre, eu inicio agradecendo aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, como o Haroldo Mesquita, o Paulo Regis Porfírio, o Alexandre Viana, Jesus Alves, Fernanda Rodrigues, Elesbão Castro, João Alves Freire, William Martiniano, Carlos Henrique Souza, Olavo Souza, Wellington Pereira e Wagner Viana. Lembrando que daqui a pouco, às 7 horas, nós teremos uma convidada que vai trazer uma bomba aqui na política sobralense. Bom dia para o Fernando Colei Biapino, o pessoal que já está aqui na timeline do Facebook, como Júlio Torres, o Everton Bezerra, a Lígia Dark Mendonças e também a Fernanda Rodrigues. E um bom dia para todos vocês. Bom dia, Nilton, como vai você? Querido, estamos aqui exatamente para darmos início contigo aos fatos que vamos conversar, refletir e analisar, para que nossos ouvintes fiquem antenados com os acontecimentos que os jornais de hoje estão trazendo em âmbito nacional e local, Luciano Kleber. Eu quero iniciar com a manchete do jornal O Povo, que você já citou aí, e parece, assim, a alegria do jornal O Povo de dar uma notícia ruim. Porque, assim, como não gostam do Bolsonaro, e tem muita gente que diz assim, olha, deixa o cara falar, tendo em vista que a economia vai indo bem, ele pode falar o que ele quiser. Então, o que é que resta? O pilar que sustenta, né, segundo os caras, o Bolsonaro seria a economia. Então, se a economia não vai bem, soltam os inimigos do Brasil, soltam fogos, né, porque seria uma forma de deteriorar o governo Bolsonaro. Então, o jornal O Povo, de forma muito ousada, né, deu essa manchete aí. Você está com ela aí, você pode repetir a manchete do jornal O Povo? Claro, Luciano Kleber, claro. Sutiã da manchete do jornal O Povo, Economia. Brasil entra em recessão técnica. País, prévia do PIB recua 0,13% no segundo semestre. No Ceará, a queda chega a 0,47% no mesmo período. O índice demonstra o nível de atividade econômica da indústria, comércio, serviços e agropecuária, além do volume de impostos arrecadados. Foi o único jornal no Brasil a cometer essa vagabundagem de tentar fazer profecia com números. Você não pode cravar uma manchete em prévia. Em prévia. Nenhum jornal sério, ou mesmo que não seja sério, deu essa manchete hoje no Brasil, afirmando que o país estaria em recessão técnica. O que é uma recessão técnica? É que quando, pela segunda vez consecutiva, um trimestre apresenta recuo na economia. A economia recua, não avança e nem para, recua. Então, pela previsão, pela prévia do Banco Central, que é sempre colocada periodicamente, que se antecipa à divulgação consolidada do Banco Central, haverá um recuo, mas não está ainda consolidado isso daí. Por exemplo, a manchete do Globo, olha como é que é a manchete do Globo. Mercado adia expectativa de retomada da economia. Completamente diferente aqui o tom, né? Índice do BC mostra queda de 0,13 no segundo trimestre. Guedes pede paciência para se obter resultado. Lá dentro da matéria, sinal de alerta.
Para analistas, o país pode ter segundo trimestre seguido de queda no PIB. Então, os caras estão analisando ainda que é possível que tenha essa queda. O Jornal O Povo já crava a manchete dizendo que a queda haverá. É uma profecia com números. Olha o que diz olha o que diz o texto, né? A deterioração, texto do jornal o Globo, a questão econômica. O Jornal O Povo não tem economista, não tem jornalista bom na área econômica, tirando o Jocélio, acho que muita gente ali não entende. Não teria como ter essa ousadia. É matéria de agência, pode ir atrás. A deterioração do cenário externo com a tensão comercial entre Estados Unidos e China e o avanço do partido de Cristina Kirchner nas prévias da eleição da Argentina, somada à conjuntura de atividade fraca, podem empurrar o Brasil para o segundo semestre seguido de resultados negativos na economia. Olha só aí como é que começa o texto, né? Pode acontecer isso, né? E assim, uma surpresa total, o resultado das prévias nas eleições da Argentina. É como se o jornal argentino, houve uma prévia, tudo aqui estamos falando de prévia. É como eu estou comparando a manchete do jornal O Povo a uma manchete do Clarim, por exemplo, que teria dito Cristina, a chapa da Cristina vence as eleições na Argentina. É apenas uma prévia, né? Tudo pode mudar até outubro, embora seja difícil tirar 15 pontos, né? Uma surpresa total aí para o Macri, uma péssima notícia lá na Argentina, né? Uma péssima notícia para o Brasil também. Analistas já refazem as contas após a divulgação ontem do IBC-BR, índice do Banco Central, que funciona como uma prévia do PIB, que funciona e apontou queda de 0,13 entre abril e junho. Os dados oficiais sobre o desempenho da economia serão divulgados pelo IBGE no fim do mês. Nós estamos ainda nem na metade do mês. Na avaliação de especialistas, medidas recentes que têm potencial para alavancar a economia, como a aprovação da reforma da Previdência, a liberação de recursos do FGTS e a mudança de regras no mercado de gás, só vão surtir efeito nos próximos trimestres. Atenção para o que vem aí. Ainda não há consenso entre os especialistas se a economia vai, de fato, cair ou se terá avanço próximo de zero no segundo trimestre. Mas, por hora, o que prevalece nas previsões é a leitura de um cenário de queda em indústria, comércio e serviços. Entre os especialistas, ainda não há consenso. O jornal Globo, o jornal Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, que tem economistas, colunistas especializados em economia, cara que entende do batente, nenhum ousou cravar uma manchete como esta do jornal O Povo. É muita irresponsabilidade ou ineficiência. O jornal, com certeza, tinha outras manchetes, mas optou por essa para dizer, cravar, que o Brasil entrou em recessão técnica. Aliás, no primeiro semestre, o prefeito aqui de Sobral já dizia isso, né, que o Brasil estava em recessão. Recessão é o ano, né? 2 trimestres seguidos é chamada recessão técnica. É um termo lá que eles usam para um sinal de alerta. Olha, cuidado que a recessão pode vir por aí. Se 2 trimestres seguidos, né? No ano tem só mais 2. Então, se não tiver cuidado, pode ter a recessão no ano. Então, especialistas não têm consenso. Estão querendo saber se o país vai avançar um pouco ou se vai cair ou ficar perto de zero. Então, é de uma irresponsabilidade essa do Jornal Povo, ou até uma torcida contra o governo Bolsonaro cravar que o Brasil está numa recessão técnica. Os dados só serão divulgados no final do mês. Isto é uma prévia que pode se confirmar ou não. O Jornal Povo resolveu, vai ter chuva, né? Vai ter inverno, dizer que vai ter inverno. Nem assim, ele diz assim, segundo a FUNSEMI, né? Ele poderia dizer assim, é possível, né? Ou então, cenário de recessão, mas não, ele crava dizendo que o Brasil entrou numa recessão. Irresponsabilidade do jornal O Povo. Jamais poderia fazer, é como o Vicente está dizendo, não que os números não sejam assim. O cenário aponta para isso daí. Mas daí você antecipar e cravar uma manchete, Brasil entra em recessão técnica. Se fosse, Brasil pode entrar em recessão técnica, mas não.
vamos lá, tira o pódio não é muito bom para a manchete mesmo. Era melhor não dar esse tipo de manchete. Ou então, o cenário aponta para a recessão técnica, mas afirmar que o Brasil entra em recessão técnica é uma notícia tecnicamente incorreta. Luciano Kleber, eu sou assinante do Jornal O Povo há mais de 20 anos. Trabalhei no Grupo Povo, na Rádio AM do Povo, onde lá, aquela emissora no seu auge, foi uma escola para mim. Acompanhei o comportamento do Jornal O Povo ao longo dos governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, né? E da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu gosto do Inácio. Então, aos tempos da Dilma Rousseff, que foi a grande responsável pela derrocada da economia brasileira com a proposta da nova matriz econômica, eu nunca vi o Jornal O Povo tratar com tanta azedume o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, como trata o presente governo. Até mesmo a época do Michel Temer, que tinha como ministro da Fazenda o Meirelles, não se viu o Jornal O Povo tratar com tanta azedume como trata o governo Bolsonaro. Então, parece até que esse pessoal imaginava que era um Deus que, a partir de 1º de janeiro de 2019, ia se sentar na cadeira de presidente do Palácio do Planalto. Esquecem, portanto, muitos que torcem contra o Brasil, porque torcer contra o êxito de um governo, não aceitar o resultado eleitoralmente limpo, proveniente das urnas e da vontade majoritária e simples da população brasileira, do eleitorado brasileiro, é você querer negar a própria democracia. Então, não querer que um governo dê certo é querer a desgraça para o seu país. O Brasil, nós brasileiros, estamos passando pelo que estamos passando, não é por culpa do presente governo. Esquece que o presidente é Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito, porque, afinal de contas, a população brasileira, o eleitorado consciente desse Brasil, viu que ele seria a única via, a única ponte para nos tirar do abismo e nos afastar de vez do risco de se ter um governo petista por mais 4 anos. Essa é que é a realidade. Essa é que é a realidade. Porque os outros partidos não ofereceram nomes à altura para se opor ao risco de uma reeleição de um governo do PT. Então, hoje, torcer contra o Brasil é torcer contra si próprio. Nós temos que pedir a Deus que esse governo acerte, porque a herança desgraçada, deixada dentro e fora do Palácio Planalto para cada um de nós brasileiros, é exatamente resultante da incompetência, da irresponsabilidade, da roubalheira praticada, institucionalizada no âmbito do governo federal por mais de 12 anos. E isso aí, querer negar, é como você querer olhar para o sol e dizer, não é o sol, é a lua que nesse momento está sobre mim. Um bom dia para o Sandro Lima, né? Parabéns pelos comentários, estou sempre ligado. Simão Oliveira, a Fernanda Rodrigues, Gilard Alves Sinésio, todos mandando. Catarina Soares, o André Lima Ramos, bom dia, Luciano Newton, Vicente Assis Nascimento e a todos os amigos ouvintes. Que Deus abençoe a todos, amém. E o Elton Pereira dando conta de que está retransmitindo o nosso programa na sua web rádio Interative Metro lá de Maranguape. Vespa Filho também, um bom dia para você, bom dia para o Luciano Equipe. Mas assim, o certo é que o cenário econômico não está lá essas coisas. O Brasil demorou a fazer essa reforma, né? A queda que está havendo na economia já era previsto isso daí. O próprio Guedes está dizendo que vai ser 1 ano ou 2 anos, né? Porque isso é coisa, não é você aperta um botão e a economia vai reagir. Alguns indicadores já estão reagindo. É óbvio que a gente queria que essa reação fosse muito melhor, mas cenários aí, hoje o cenário não é muito bom também, né? Cenário internacional. Os Estados Unidos brigando com a China com problemas internos, lá em Hong Kong, está havendo grande manifestação por lá. Os Estados Unidos acusando a China de manipular a moeda
e também sobretaxando, né, tarifas alfandegárias para produtos chineses. E agora, essa surpresa que ninguém imaginava, na Argentina, com a possível, né, fosse aqui o Jornal o Povo, ia cravar, né, com a volta de Kirchner ao poder. O Macri, que se elegeu como uma retomada, um liberal na Argentina, outro liberal no Paraguai, então o Mercosul tinha tudo para se consolidar. Pode emperrar o Mercosul, a eleição lá da chapa da Kirchner, onde ela é vice-presidente da chapa, né? Ela levou o país à derrocada, levou o país para o buraco, mas o Macri não conseguiu dar uma solução, porque ele tinha prometido na campanha, teve que fazer empréstimo com o FMI, acabou deixando de lado a sua própria receita liberal e fez congelamento de preços. Então, a economia da Argentina também está cambaleante, e isso sempre afeta o Brasil. Ontem, pelo menos, né, afetou os indicadores com mais agudeza lá na própria Argentina, quando o dólar disparou. O juro teve que se aumentar assim, uns 10 pontos percentuais. O juro do Brasil, para você ter uma ideia, está 5%, 5 a 5,5%, né, por cento. Na Argentina está 74%. Inflação também já tomando conta. Então, os indicadores são sombrios lá na Argentina, a ponto de Bolsonaro dizer, olha, se essa mulher voltar ao poder, se o populismo voltar ao poder na Argentina, Porto Alegre vai virar uma Roraima. Ele está comparando com a Venezuela, quando milhões de civis, de gente, né, de pessoas venezuelanos invadiram Roraima em busca de uma melhoria de vida, porque já não tinha em seu país. E esse cenário catastrófico e sombrio pode se repetir na Argentina. E pode, certamente. Ontem, por exemplo, a Bolsa aqui no Brasil caiu e o dólar subiu, demonstrando que isso afeta, sim, a Argentina, afeta, sim, a economia brasileira. Como é que isso vai ficar? Bolsonaro já está se colocando muito, né? Sou Macri e acho que essa mulher é uma perdição para a Argentina, né? Faltou dizer, depois não chore por mim, Argentina. Mas realmente é um problema para o Brasil se isso se consolidar e se essa mulher, se o populismo, né? Não é a mulher em si, é a ideologia que está por trás disso. E eu vi gente, essa história do viés ideológico, né? Eu vi amigos meus, a direita volver, soltando fogos, porque a outra pode voltar e não sabe como isso será ruim, não só para os argentinos, como também para o Brasil. Ah, porque é de esquerda, mas a questão é econômica, né? Não é de ser de esquerda ou de direita. Se ela fosse de esquerda e desse uma solução para a economia, mas com certeza não. Ela, voltando ao poder, vai aprofundar os graves problemas por que passa a Argentina, e dos quais nós já estamos saindo, né? Nós entramos, tivemos do buraco e estamos tentando agora sair. Mas ainda não chegamos, no governo Bolsonaro, à recessão técnica, como mentirosamente disse o Jornal o Povo. Exatamente. Se o povo argentino decidir que o presidente Macri não deve ter uma segunda chance, não der a ele a oportunidade da reeleição, eu lamento muito dizer ao povo argentino, vocês estão praticando suicídio. Porque, infelizmente, essa mulher, a Cristina Kirchner, viúva do presidente Kirchner, ela é mais suja do que pau de galinheiro. Mais suja do que pau de galinheiro. E, digo mais, o povo argentino não tem uma perspectiva econômica tão alvissareira quanto o Brasil. A economia brasileira é muito mais pujante do que a economia argentina. Nós temos muito mais condições de nos recuperarmos mais rapidamente do que a própria Argentina. A Argentina precisa muito do Brasil. Agora, imagina se o Macri não é reeleito. Não, a preço de hoje não será. Esse pessoal deixa de enxergar a possibilidade do diálogo construtivo, sabe, Luciano? Não, aí não é questão ideológica, não, cara. Aí não é questão, nesse caso aí é problema de economia. Se a economia vai ruim, é aqui no Brasil. Se a economia for ruim, Bolsonaro não se reelege. Tá certo? Não é ser direita ou ser de esquerda, não. É questão econômica. Então, claro, o Macri não resolveu os graves problemas na Argentina. E o povo não entendeu que não se resolve assim de forma tão fácil.
E o próprio Macri andou pisando, passando os pés pelas mãos. Ele tinha uma receita liberal e abriu mão dessa receita e foi um pouco para o populismo. Foi um pouco, não é que não tenha abandonado, mas fez concessões ao populismo, quando passou a congelar preços. Então, quando você congela preços, é uma medida completamente antiliberal, porque você não deixa o mercado agir. Agora, é assim, foi uma surpresa e tanto para todos. O mais pessimista governista não imaginava esse resultado. O mais otimista da oposição também não. Então, ninguém esperava que houvesse uma diferença de 15 pontos, que ele perdesse e vá lá. Mas 15 pontos para você recuperar 15 pontos até outubro, nós estamos em agosto. Terminando agosto, nós estamos metade de agosto, setembro, chega outubro. É um mês e pouco para as eleições na Argentina. Não é fácil a situação de reeleição de Macri. E aí, se piorar, o Nilton, é porque é tudo intrincado. Se a situação econômica da Argentina piorar, muitos dos produtos que o Brasil vende para lá deixarão de ser vendidos. Isso significa retração também na economia brasileira. Então, é uma torcida integrada. Então, quando eu vejo a ignorância de amigos meus de saltar fogos só porque há possibilidade da esquerda voltar na Argentina, é que é a ignorância mesmo. Ele não entende o intrincado da economia que está por trás disso tudo, que não é só a Argentina, hoje tudo é interdependente. Nós estamos vendo uma manifestação lá no outro lado do mundo, em Hong Kong, isso pode afetar a gente. Hoje tudo é muito intercalado, entrelaçado, é uma teia, é uma rede, e a economia é muito suscetível a isso daí. Bom dia, até o Wagner estava falando, lá na rua Ana Bilhar, aliás, no bairro lá onde eu moro, né? Quando vou para Fortaleza, né? Que eu moro em Sobral e fim de semana em Fortaleza. Morava nesse bairro lá. E diz ele que tem um bar chamado Peraí, que não tem quem consiga. É um baile funk que acontece lá às sextas-feiras, se eu não me engano. Começa à tarde, vara à noite. Uma balbúrdia que não deixa ninguém dormir. O seu pai, que é um senhor idoso, mais de 90 anos, mora no 4º andar, tem problemas auditivos, né? Não ouve bem, mas não consegue dormir pela barulheira, até para surdos. O problema está sério lá neste bar Peraí, que fica na Ana Bilhar. Então, ele faz um apelo, porque os moradores apelam também para a polícia, ligam, a polícia vai lá e tal, tudo fica como está. Perto onde eu moro também tem um bar que é barulhentozinho, sabe? Mas a gente já trocou assim, o barulho pela segurança, porque o barulho dá para a gente dormir, e toda hora que chega o bar está aberto, a polícia está por perto, então já fez essa troca. Lá, nesse bar Peraí, na Ana Bilhar, não tem essa troca, é só barulho, barulho e barulho, porque o nosso barulho é aquele barulho de conversar lá e tal, tal. O do funk não, é de música ruim, alta, né? Então, esperar que as autoridades, cadê a lei do silêncio, né? O meio ambiente, SEMA, sei lá quem for, as autoridades. O nome do bar é Peraí, na Ana Bilhar, lá na Vajota Meireles, ali no eles não estão fazendo jus ao nome. Peraí, não vamos incomodar a vizinhança. É verdade. Fica na Ana Bilhar, 1459, no Meireles. Bom, André Lima Ramos, Luciano Newton, sobre a Argentina, com a vitória da esquerda, segundo Bolsonaro, poderemos ter uma nova Roraima, que eu falei há pouco, né? Mas tem um detalhe que Rio Grande do Sul não é o estado de Roraima. Os gaúchos são mais fechados. Se existe uma indiferença entre regiões, imagina os gaúchos querer admitir uma invasão portenha em seus domínios. Preocupante, tudo é muito preocupante. Bom dia para Fábia Karenina, Jorge Luiz, Márcio Manuel, o Valíris Avelino mandando um bom dia para nós. Hoje, Newton, eu vejo duas notícias, uma boa e outra assim, preocupante, na Folha de São Paulo, principalmente. Uma é que a Dodge, já saindo do seu mandato, né, já ela vai ter que passar o cargo, renovou por mais um ano toda a equipe da Lava Jato. Então, essa história de tirar, não tirar, foi tudo renovado. Eram 10 procuradores, hoje são 15. A Lava Jato está aí, está funcionando. Prendeu o Ike, aí o Gilmar soltou, né? Como sempre, a Lava Jato solta, o Gilmar Mendes, desculpa, a Lava Jato prende e o Gilmar Mendes solta. Tem essa eterna luta do bem contra o mal na recente história judiciária do Brasil.
E aí o que você vê, assim, há uma pressão enorme contra... Aliás, eu vi uma piada que achei legal ontem, né? Eu vou dizer bem baixinho para ninguém reclamar de mim, tá? É assim, dizendo que o PT tentou queimar a imagem do Dallagnol, não conseguiu. O PT não tentou queimar a imagem do Sérgio Moro, não conseguiu. E o PT agora está tentando queimar a imagem do PCC. Bom, para frente, então tem o Dallagnol está sendo pressionado, né? A Folha faz uma pressão, né? E o título da manchete, né? Pedido de Renan pode antecipar debate sobre afastamento de Deltan na Lava Jato. A Folha quer por quê? Quer porque ela tem essa enorme vaidade autorreferente, né? Ela quer derrubar o Dallagnol para dizer que foi ela, a Folha de São Paulo, com as matérias do The Intercept que derrubaram o Dallagnol. O Dallagnol não vai sair. O que tem lá, e o Calheiros, né? O Renan Calheiros, soltando fogos, porque dizendo que mesmo antes dos vazamentos, ele já era contra o Dallagnol, dizia que ali tinha um cara fazendo política dentro da Procuradoria, né, da República, né? O que tem lá, eu vou dizer, o Renan entrou com um pedido, e é este que vai ser apreciado, e a Folha diz que já pode antecipar. Olha, se os caras vão se ater aos autos, ao que está, naquilo que foi pedido no processo, olha só a frase, segundo a qual, a frase do Deltan, que foi postada no seu Twitter, segundo o Calheiros, né, prejudicou a eleição dele no Senado. Olha a frase do Deltan Dallagnol. A eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, o Renan disse que é só para ele, vou repetir. A eleição dos presidentes da Câmara e do Senado é muito importante para o futuro do combate à corrupção. E para dizer que você também é a favor do voto aberto nessa escolha, participe do abaixo-assinado aqui. Então, o Renan é um cara fraco demais, esse Renan, porque basta uma frase dessa do Dallagnol para acabar com a candidatura dele. Ele está dizendo que perdeu, que não se elegeu por causa desta frase, deste Twitter do Deltan Dallagnol, pedindo para que as pessoas assinassem um abaixo-assinado, né? Um abaixo-assinado, consignasse lá, registrasse o seu nome no abaixo-assinado, para que a eleição da casa, né, da presidência, da mesa diretora da Câmara dos Deputados e do Senado fosse feita de forma aberta. Que a população conhecesse o voto de cada um que estava escolhendo os seus pares para dirigir a mesa diretora. Qual é o problema? Qual é o partidarismo? Por qual partido está se colocando aqui o Deltan? O Deltan está se colocando aqui pelo partido da seriedade, da transparência, do combate à corrupção. O senhor Calheiros vestiu a carapuça, porque ele diz assim, é para dizer que se você também é a favor do voto aberto, futuro combate à corrupção. Ora, ele achou assim, nas entrelinhas, só pode ser isso, nas entrelinhas, o Deltan sabe que eu sou corrupto, e eu, corrupto, sendo eleito, vai ser ruim para o combate à corrupção. É o corolário, né, disso daí. Mas não tem nem isso, e seria legítimo, porque o senhor Renan tinha 15 processos, já se safou de 4. 15 processos por corrupção. Réu em 15 processos por corrupção. Então, ele sim pode dizer, olha, é um cara que, no mínimo, se suspeita de que seja corrupto. 15 processos por corrupção. 15. E esse cara queria voltar a dirigir o Senado, e aí se volta contra o procurador, porque na época da sua campanha para se eleger, para voltar, porque já foi presidente do Senado, para voltar a ser presidente do Senado, o Deltan foi para o Twitter e disse, vou repetir, a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado é muito importante para o futuro do combate à corrupção. E para dizer que você também é a favor do voto aberto nessa escolha, participe do abaixo-assinado aqui. Eu tirei um link para você clicar. O que ele está pedindo é apenas que o voto seja aberto. Por que esse medo do voto aberto, Renan? Porque ele seria contra ti? Como é que imaginar essa associação direta? Voto aberto é voto contra Renan?
E aí ele foi para o Twitter esses dias também para dizer isso. E aí a Folha de São Paulo está lá, caso sua análise por conselho foi aberto antes de vazamento de conversa envolvendo o procurador. O Conselho Nacional do Ministério Público, órgão responsável pela fiscalização disciplinar de promotores e procuradores de todo o país, tem na pauta desta terça-feira, hoje, um processo contra Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato. Sob críticas por causa das mensagens do Telegram, críticas da Folha de São Paulo, né, e de toda a bandidagem, do Gilmar incluído, né? Não de bandidos, incluído da crítica, senão ele vai me processar. O processo foi aberto após reclamação feita em março deste ano pelo senador Renan Calheiros, notório senador Renan Calheiros, afamado Calheiros, devido à publicação de Deltan nas redes sociais e entrevistas que o Deltan dizia e que o Deltan defendia era o voto aberto. Porque se fosse uma coisa mais grave, com certeza a Folha de São Paulo teria colocado aqui em destaque. O que colocou em destaque foi esta frase que eu acabei de ler. A eleição dos presidentes do Senado é muito importante para o futuro do combate à corrupção. E pede para que as pessoas assinem lá, né? Coloquem, registrem o seu nome no abaixo-assinado, que peticiona, que pede para que a eleição da mesa diretora do Congresso seja feita de forma transparente, com o voto aberto. Bom dia para o radialista Osterno, para o Cristiano Jans, e também para o doutor Paulo Roberto Soares. E Lava Jato em pleno vapor. Ontem, né, na verdade, a PF fez apreensões em endereços de Pimentel, em Minas Gerais. Agentes retiraram equipamentos e cerca de R$60 mil de apartamento e de escritório do ex-governador petista. Olha aí. Bom dia, Alex, chegando por aqui. A Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em 2 endereços ligados ao ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, nesta segunda-feira. Ainda é crime lá da época, tá aí, né? Ainda é crime lá da época das eleições, crime eleitoral. As buscas foram realizadas em um endereço residencial e em um escritório localizado no mesmo prédio. Pimentel foi quem recebeu a Polícia Federal. Em um dos endereços foram apreendidas mídias eletrônicas e valores em dinheiro. O montante ainda não foi calculado, né? Por ter sido apreendido em moeda estrangeira, tinha dólares, libras esterlinas e euro. A estimativa é que seja em torno de R$60 mil. Os fatos apurados apareceram em delação premiada de Benedito Rodrigues de Oliveira, né, do Bené, empresário que trabalhou na campanha petista e é das antigas, né, parceiro do Pimentel, envolvido em várias suspeitas de corrupção, um sendo agente do outro, né? Os fatos que estão... Você quer falar, Nilton? É lamentável, né? O Pimentel, que foi prefeito de Belo Horizonte, teve uma sessão política meteórica, onde ele realmente vislumbrava como um grande nome das esquerdas. É lamentável a gente ver que esses nomes todos que se projetaram no passado recente da política brasileira estejam hoje envolvidos numa sequência de escândalos. E esse caso aí que vem à tona e que vai se aprofundar em termos de investigação por parte da Polícia Federal, justamente ligado à reeleição dele em 2014, sabe? Exatamente. E já tinha antes, né? Então, é crime de novo, né? É crime em continuidade. Na época que ele era governador, já tinha suspeita da outra eleição dele. E agora, de novo, na tentativa de reeleição. E nesta campanha também estava, não nos esqueçamos, a ex-presidente Dilma Rousseff, que em boa hora foi rechaçada pelos mineiros. Bom dia para o... Me permita me dizer uma coisa, Luciano Ouvinte. Ontem eu escutava uma entrevista do governador, atual governador de Minas Gerais, o Zema. Saiba você, ouvinte, que ele está enfrentando lá, em Minas Gerais, a mesma reação pela qual está passando o governo Bolsonaro. A velha política mineira, a imprensa mineira caindo de pau no governo do governador Zema, que herdou uma herança desgraçada, um estado quebrado como é o estado de Minas, falido. O estado de Minas falido. É um pouquinho melhor situação em relação ao Rio de Janeiro. Mas está havendo
está havendo uso, como dizia meu pai, o governador de Minas, para organizar a casa. Porque a herança que o Fernando Pimentel deixou para o atual governador Augusto Zema Luciano, simplesmente uma herança desgraçada, maldita. E interessante é que os que cobram não têm a menor moral para cobrar resultados do governo que herdou, que está tendo que administrar uma herança desgraçada deixada nas mãos, no colo do atual governador do Rio. Estamos em Sobral, na Paraíso FM, no programa, dentro do programa De Olho na Cidade, e em Fortaleza, pela Rádio Assunção, no programa Hora da Notícia. Deixa eu dar um bom dia aqui para muita gente entrando aqui. Márcio Manuel dos Santos, Valônia Campos, Batista Lima, lá na Varjota, Valíris Avelino, bom dia. O Idelberto Gugel também mandando um abraço para nós, batendo palmas. Sandra Cabral, bom dia. Luciano Cleve e a bancada maravilhosa do programa, ouvintes da notícia. Bom dia para o Francisco Edvar, o Aristeu Henrique e o Renato Maia Mota. Vejo aqui no Globo de hoje, Bolsonaro critica, a gente estava falando, né, mas critica possível vitória da esquerdalha na Argentina. Bom dia para o Elesbon Castro, lá em Brasília. Em referência à Venezuela, o presidente diz que Rio Grande do Sul pode virar Roraima. Para militares, brasileiro precisa reavaliar discurso. Bom dia, Arcanjo Cunha, e também para Águida Araújo. O presidente Jair Bolsonaro lamentou, nesta segunda, a vitória da oposição nas eleições primárias da Argentina, indicando possível derrota de seu aliado Maurício Macri no pleito de outubro. A declaração foi dada em Pelotas, em evento para inaugurar 47 quilômetros de duplicação da BR-116. No domingo, a chapa de Alberto Fernandes, que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice, conquistou 47% dos votos, superando o atual presidente em 15 pontos. Muito difícil de ele reverter. Caso os números se repitam na eleição, de fato, em outubro, Fernandes seria eleito em primeiro turno. Ele precisa ter mais de 45% dos votos, ou mais de 40% e no mínimo 10 pontos percentuais de vantagem. Então, com 47%, ele já seria eleito no primeiro turno. Frente ao resultado, Bolsonaro, que apoiou abertamente Macri, disse que o Rio Grande do Sul pode se transformar no estado de Roraima, caso Cristina Kirchner volte ao poder, comparando a Venezuela de Maduro à Argentina. Não esqueçam, mais ao sul, na Argentina, o que aconteceu nas eleições de ontem. A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, Hugo Chávez, Fidel Castro, deu sinal de vida. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar na Argentina, poderemos ter, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. Vocês, gaúchos, podem correr o risco de, ao ter uma catástrofe econômica lá, como teve na Venezuela, ter uma invasão da Argentina aqui. Não queremos isso para nossos irmãos. Roraima vem recebendo um número crescente de venezuelanos que fogem do país em função da crise econômica e política que se arrasta desde 2015. O governo diz que há ao menos 40 mil cidadãos do país vizinho em Roraima, o estado que tem 576 mil habitantes. À noite, Bolsonaro disse que não pretende romper com a Argentina, mesmo com a eventual vitória de Fernandes. É óbvio, né? Ele pode ter sua preferência, mas como é que vai romper com a Argentina? O Brasil tem muitos negócios com a Argentina. Seria muita burrice fazer isso, né? A gente vai ver como é que fica a situação entre os dois países. Eu não quero romper unilateralmente, mas ele mesmo, Fernandes, falou que quer rever o Mercosul. O primeiro sinalizador é de que vai ser uma situação bastante conflituosa. Não é nada bom, né? Essa história, essa surpresa que foi, as prévias, né? Que foi a prévia da eleição lá. Tem até uma análise, né? Kirchneristas vão à loucura com lavada de Fernandes nas primárias. Não é para menos, né? Porque se imaginava que lá a situação não voltaria, não teria esse risco de retrocesso na Argentina. Tanto que a manchete do Estadão é essa, né? Medo de populismo na Argentina derruba bolsas. Então, só com a possibilidade, as bolsas já caíram. Imagina com a eleição efetiva.
O Arcanho Cunha diz bom dia para o amigo Evandro Rosa, também aqui na escuta. Bom dia. O governo agora estuda teto para deduções com saúde, isso aí é no imposto de renda, e a gente vê de novo a Receita Federal, aí o presidente aí do TCU, dizendo que a Receita haveria um corporativismo e um revanchismo, uma retaliação contra ele, porque ele foi contra um TCU, né? Contra um adicional lá para os fiscais da Receita, né? Então ele caiu na malha fina, mas não ele em si. Olha como é que é essas histórias, como é que são essas histórias. O médico que prestou serviço a ele é que estaria sendo investigado pelo fisco, né? Por questões fiscais. Aí, quando nessas horas, pede de um e de outro, né? Pede a quem prestou o serviço e pede a quem lhe foi prestado o serviço. Então, teve um médico com problemas e foi pedido ao ministro do TCU o comprovante lá de despesas médicas e o cara do TCU já estava dizendo que era retaliação, como se a Receita, né? No outro dia foram os ministros, né? O Gilmar Mendes dizendo que estava sendo perseguido pela Receita Federal. Então, Bolsonaro afasta a ruptura unilateral com o possível governo kirchnerista, né? Então, foi a manchete do Internacional, do Estadão. Olha aí, muito obrigado, rapaz, o cara é bom demais, viu? Muito obrigado, Ricardo Gomes. Macri atribui derrota à perda de apoio entre a classe média. Aí a Argentina vai decidir, hoje é o editorial tudo é Argentina, né? A Argentina, editorial do Globo. A Argentina vai decidir como, quando e se deseja superar a falência. Risco do kirchnerismo provoca alta de 30% no dólar e Banco Central eleva juros para 74%. Isso lá na Argentina. Superou as mais otimistas expectativas da oposição, as mais pessimistas do governo, e nem foi prevista por qualquer instituto de pesquisa eleitoral. Isso que aconteceu domingo na Argentina. A dimensão da derrota do governo Maurício Macri surpreendeu a todos. Foi batido por uma diferença de 15 pontos percentuais nas eleições primárias de domingo. Com 47% dos votos, o oposicionista Alberto Fernandes se consolidou como favorito na disputa presidencial. Sua vantagem na largada é estratégica, porque o deixa em posição de vencer logo no primeiro turno a eleição em 27 de outubro. Então, nós temos 27 de agosto, já setembro, outubro. Então, temos um mês, 2 meses. Olha, já está chegando, o cara não vai ter como... A não ser que faça, não sei, né? Tudo pode acontecer na Argentina, mas tirar essa vantagem é muito complicado. Na fotografia de domingo, vê-se 2 de cada 3 argentinos insatisfeitos e dispostos a protestar nas urnas contra Macri. O presidente saiu das primárias abatido, com apenas 32% da preferência. Reconheceu a derrota antes mesmo da contagem do primeiro voto, mas eleições só são decididas depois de apurado o último voto. E ainda falta pouco mais de 10 semanas para o desfecho desse enredo político argentino. Então, a situação não é boa, complica também a situação econômica do Brasil, meu querido Nilton Mourão. O presidente Jair Messias Bolsonaro, que tentou dar uma ajudinha a sua preferência pela reeleição do presidente Macri, nesse momento ele precisa compreender o seguinte: o eleitorado argentino é um eleitorado que deu esses sinais aí de preferência, lamentavelmente, por essa chapa kirchnerista, né? E é preciso manter a equidistância, porque nós temos um interesse comercial muito forte com relação ao Mercosul. Vá lá que o Álvaro Fernandes seja eleito presidente da Argentina. Realidade, desejo soberano do povo argentino, nós temos que lidar com essa situação. Então, o presidente Jair Messias Bolsonaro, se ainda quer ajudar o Macri, eu penso que ele deve se afastar um pouco e deixar as coisas caminharem, fluírem, até porque ele não pode tomar para si um desejo de influenciar a tal ponto de poder reverter um quadro que não diz respeito diretamente a ele.
preciso que o presidente Jair Messias Bolsonaro se volte para o seu governo, manter uma certa equidistância. Se ele quer ajudar o Macri, ele deixa de que outra forma, mas que ele não fique tão ostensivamente demonstrando apoio ao Macri, porque parece que isso também não ajudou o Macri, né? Não tem o Bolsonaro não tem essa popularidade na Argentina para influenciar, né? Em relação ao Mercosul, e temos que pensar no dia seguinte, após a eleição, né, Luciano? Exatamente. Um bom dia para o Lesbão Castro. Perón continua vivo, o argentino sempre apegado ao populismo. Expedito Boto, bom dia, amigo. Será que foi a visita do Bolsonaro à Argentina? Talvez, né? Talvez tenha sido até mais, né? Por causa disso daí, né? Bom dia para o Auriclésio Macedo. Bonito, quero pedir permissão, como ontem eu anunciei aí mesmo na Rádio Assunção, nós teríamos hoje uma novidade aqui nos estúdios, já se encontra aqui essa pessoa que vai falar conosco. O assunto é mais de Sobral, mas como ele é também modelo, porque isso acontece em todo o Brasil, acontece em Fortaleza, acontece em todos os rincões do Brasil. O uso de pessoas de boa fé, principalmente de poderio econômico pequeno, né? E as pessoas abusam da confiança e foi exatamente isso que aconteceu. Eu vou introduzir a história, até porque o Assis Nascimento vai participar também dessa conversa, ele não está sabendo direito, então eu vou contar a história para os nossos queridos ouvintes e a gente conversar com essa pessoa. Há pouco mais de um mês, ou menos um pouco isso, cerca de um mês, eu recebi essa denúncia. E o que é que nós fazemos aqui? Nós fomos apurar, fomos atrás de documentos, fomos buscar informações para que a gente não fosse leviano, porque o negócio é sério, diz respeito, tem nome de pessoas envolvidas. Aqui não é nada terceirizado, não é fake news. Nós estamos com a pessoa que vai falar sobre isso. E eu ouvi essa pessoa, ela conversou comigo, contou o seu drama, eu fiquei sensibilizado com a sua história, mas, obviamente, não sou só a pessoa, sou também o jornalista, que gosta de fazer perguntas, que gosta de questionar. Eu digo, olha, só com a sua conversa, tudo bem, eu posso levar você para o rádio, mas tenho que chamar o outro lado, e se possível até um debate. Aí eu fui o quê? Fui atrás de documentos. Eu disse, procura para mim, traga-me documentos. E foi o que essa pessoa fez. Eu estou falando da senhora Gleice Oliveira, que está aqui nos estúdios e já vai contar a sua história para nós. A história é séria. Hoje ela ri, mas assim, a gente está vendo que a situação é complicada, né? O que é que aconteceu com ela? Ela, lá no início de 2016, por aí, né? Segundo os documentos, que é um bocado de documento que eu vi, eu posso esquecer até as datas, né? Daqui a pouco vocês encostaram para você falar perto do microfone, tá? Para contar a sua história. Então, o marido dela trabalhava numa empresa que, segundo ela, essa empresa era do senhor Ismerino Mendes. O senhor Ismerino Mendes era muito amigo, a ponto de entrava e saía da casa, são pessoas pobres, de confiança, então ele ganhou a confiança a ponto de ser o padrinho de um dos filhos da senhora Gleice, Anderson. Não tenho quantos anos o Anderson? 12. Bom dia, fala mais perto do microfone, por gentileza. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda aqui. Conte com a nossa solidariedade e vamos contar a nossa história, a sua história. Então, o marido dela, trabalhava por uma empresa, segundo ela, do senhor Ismerino Mendes, que na época era vereador de Sobral, um político, e hoje ele se candidatou, não se elegeu, e está na suplência, pode até fazer parte, né, pode ser chamado para ser vereador. Então, ela disse que um belo dia ele chegou e disse que estava com o nome sujo. Vou contar essa história e ela vai contar depois. Vou resumir aqui, para todos terem uma ideia, né? Depois a gente pergunta para ela. Que ele estaria com o nome sujo e precisaria do nome dela para abrir uma conta e para comprar matéria-prima, né? Plásticos, se eu não me engano, e ela permitiu, assinou vários documentos e foi aberta uma conta. E, curiosidade, essa conta foi aberta em Fortaleza. Eu estive ontem lá no banco, hoje é o Bradesco, foi aberto no HSBC. Hoje, nessa conta, tem uma dívida de R$314 mil em nome da dona Gleice. Dessa aqui. Da senhora Gleice. Como é que eu tive informação sobre isso, o querido Nascimento? Alguém chegou, ela foi a um amigo, porque um belo dia,
um belo dia, não fosse expressão, um triste dia para ela, ela é beneficiária do Bolsa Família, para você ter uma ideia da situação econômica da família. O marido trabalha em Tianguá, na Ceasa, recebe um salário mínimo e ela fazia jus a um Bolsa Família de R$ 260. Tem gente que acha isso pouco, mas para o orçamento dela era 25% da renda do seu marido. Então, é um pouco mais que isso. E um dia ela deixa de receber. E vai à agência, né? Olha, o que foi que houve que vetaram o meu benefício? Olha, a senhora tem uma empresa. Só então ela soube que também, além da conta, tinha também uma empresa. Contou essa história e tem um tempão aí sem receber o Bolsa Família, pediu a um amigo dela, disse, olha, me ajude, procura alguém. Esse amigo dela foi a um outro amigo dele, que chegou a mim, que está tentando um advogado, que aí vai tentar um pedido de indenização, fazer uma denúncia no Ministério Público, porque ela está com o nome sujo na praça, uma dívida de mais de R$ 300 mil e sem receber o Bolsa Família. Então, doutora Gleice, né, bom dia, muito bem-vinda. Eu queria que a senhora contasse para nós essa história. Quem é Ismerino Mendes na vida da sua vida? Ele era só um amigo, né? Que chegou lá, fez amizade. Ele é até padrinho do meu filho também. Como é que a senhora soube? Como é que a senhora recebeu essa notícia de que não tinha mais o Bolsa Família? Você recebia por onde? Pelo banco? E me conta como é que era. Eu recebia na lotérica, né? Aí um dia eu fui receber, não tinha mais. Aí eu fui lá no CSU, em Tianguá, fui me informar. Aí disseram que eu era empresária, que meu nome tinha uma firma no meu nome. Aí eu vim aqui, fui na Receita Federal, quando eu cheguei tinha mesmo. A senhora não sabia dessa empresa? Não sabia. Depois a senhora passou a receber cobrança? Foi, bom, a cobrança faz tempo. Que chega a carta lá na casa da minha mãe me cobrando. A correspondência vai para a casa da sua mãe? É. Nós fomos ontem ao banco e essa conta, o Nascimento, lá em Fortaleza, e tem um comprovante de endereço lá de Fortaleza. Ela nunca morou em Fortaleza. Então, a ideia de que houve também, forjaram documentos para abrir essa conta. A senhora não abriu essa conta? Não abri. Mas tinha consciência? Tinha, que ele me pediu, né? Aí eu fiz por amizade mesmo. Aí eu fui atrás dele diversas vezes, ele nunca me atendia. Mas era se esconder, dizer que já estava resolvido, que não tinha mais isso aí, não. Você me enrolar de todo jeito. Aí eu desisti, né? E hoje você não tem mais contato com ele? Às vezes eu falo com ele que ele é padrinho do meu filho, né? Mas ele nunca me atendeu, não. Hoje, qual é a sua relação com ele? Ele se entregou, foi de mim. Mas se entregou, qual foi a causa da intriga? A senhora fez o quê contra ele? Fiz nada. A senhora cobrava para ele resolver o problema. É. Ligava para ele, ia na casa dele. Era meio dia na porta da casa dele esperando ele chegar para ele poder me atender. E ele fazia ele se esconder de mim. O que a senhora ia pedir a ele nessas horas? Para ele dar baixa na firma, né? Tirar meu nome. E para ele limpar meu nome. A senhora tinha ideia de que tinha uma dívida de mais de R$ 300 mil? Não. Quando a senhora teve a informação dos 300 mil, qual foi o seu sentimento? Eu tomei um susto, né? Fiquei triste. E agora, o que a senhora pretende fazer? Ele pediu, porque ontem a gente até anunciou que a senhora viria para cá. E aqui a gente está dizendo assim, está aqui a pessoa contando a sua história, né? Nós temos todos os documentos, até o batistério nós fomos atrás para saber se era verdade a sua história. Nós fomos lá no local onde diz que tinha a empresa, é aqui no distrito industrial, não tem nada lá, né? É como se fosse uma empresa fantasma. A senhora tem ideia de para que ele queria essa empresa? Como é que ele utilizou? Não, que eu nem sabia, né? Que tinha essa empresa no meu nome. E a Receita Federal não dá também informação sobre isso, né? Não. Então, pois foi aberta uma empresa, foi aberta uma conta em nome da dona Gleice, que é chamada de Preta, né? Conhecida como Preta, lá em Tianguá, muito simpática a senhora, tem esse sofrimento todo e não para de rir, né? Parece uma pessoa boa e foi envolvida na sua boa-fé, foi um abuso de confiança de um político
A senhora me disse que acha até que viu que cheques foram usados na campanha. Por que a senhora afirma isso? Porque na época da campanha dele, ele levava de 8 talões de cheque para me assinar toda semana. E as pessoas que trabalhavam para ele pagava com esse cheque. Será que a dívida vem daí? Não, né? Você não sabe em relação ao que é isso, não. né? Mas usava a sua conta para fazer essas movimentações. Isso. A senhora está sendo... É típica laranja, né? Porque laranja é aquela que você vai, chupa até, e joga depois o bagaço fora. A senhora se sente hoje um bagaço? Me senti, sim. E ele nunca mais procura a senhora? Não liga, não procura nada da informação? Ontem ele ligou, não sei quantas vezes, mas eu não atendi, não. Então, talvez porque soubesse que a gente anunciou, não disse o nome, nada, mas certamente ele... Nunca mais ele tinha procurado a senhora? Não. Aí ontem ele voltou a procurar. A senhora chegou a atender? Não. Não atendi. Fez como das outras vezes ele fazia em relação à senhora? É. Por que a senhora acha que ele fez isso? Ele fez isso com a senhora, ou só com a senhora tem ideia de que mais pessoas podem ter também vítima disso daí, não? Teve outras pessoas que ele lesionou também. Mas lesionou em que sentido? Você tem informação? Sujou o nome, né? Pediu cheque emprestado, sujou o nome. Só não vou dizer quem, né? Pediu dinheiro emprestado também, deve aí não sei quantos mil. Isso daí você não tem informação, não tem provas, então talvez seja nem bom dizer. Então isso daqui, porque mesmo a senhora pedindo, não tem como, talvez o Ministério Público, pedindo legalmente, vai dizer como é que foi, para que é que foi usada essa empresa, né? Porque você não abre a empresa, tem custos para abrir uma empresa, né? Aliás, a senhora já fez uma solicitação, até para ver que documentos foram utilizados na abertura dessa empresa e que documentos foram utilizados na abertura da conta. Então, o que nós estamos trazendo aqui é uma denúncia. Isso é comum, políticos fazem muito isso, usam laranjas, né? Hoje em dia o que se fala hoje aí é o uso de laranja, até candidatos laranjas. Então, a senhora foi usada, o seu nome foi... Porque uma coisa é você dar o seu nome, a outra coisa, se você soubesse que o seu nome ia ficar sujo, você não ia dar o seu nome, nem emprestar o seu nome, né? Aliás, essa empresa, nas nossas pesquisas, tem lá uma dívida trabalhista, uma ação trabalhista contra essa empresa e figura o nome do seu Esmerino como empregador. Seu Esmerino Mendes, Francisco Esmerino Mendes, Vasconcelos Mendes, está lá no documento que a gente fez a pesquisa, como a senhora como a empresária e ele como um proprietário empregador / empregador. Isso é uma ação trabalhista registrada lá no Ministério do Trabalho. A gente vai continuar por mais uns 10 minutos, mas eu quero, nesse momento, nós estamos também com Fortaleza, nós vamos desfazer aqui a conexão entre a Paraíso FM e a nossa querida Rádio Assunção de Fortaleza. São 6h57. Aí, em Fortaleza, vai continuar com o nosso querido Carioquinha. Letícia já está por aí, saudade de vocês, né? Mal cheguei, estou com saudade de vocês. E a gente vai continuar aqui sob o comando do Assis Nascimento com o programa De Olho na Cidade. Grande abraço, Newton. Grande abraço aos nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção. Tenham um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Tá legal, tá aí o nosso Luciano Cleber. Ele volta já para ir conversar com a Letícia. É? Gleice. Letícia é a nossa querida lá da Rádio Assunção, a produtora lá do programa. Gleice Oliveira. Né? É a Gleice está aqui com a gente, conversando com o Luciano Cleber. E ela vai já seguindo aqui o bate-papo. São 6h58 a hora para você, Luciano. A gente pode conseguir, né? Com o nosso, com a entrevista e com a Gleice. Estamos agora só na Paraíso FM, Grande Paraíso. Segunda parte, última parte, terceira parte, né, do programa do Assis Nascimento. O Auriclésio Macedo. Luciano, pergunte a ela se ela recebia dinheiro dele por mês ou se no começo existia algum pagamento. A Karine Menezes, olha aí, meu povo de Sobral, já está começando a desenrolar de políticos no Ceará. Havia algum pagamento para a senhora? Não. Foi só por amizade mesmo. Nunca lhe prometeu nada? Não. E você sabia que havia muitos cheques por aí, né? Aliás, a senhora conseguiu cópia dos cheques que... não. Se a senhora tem cópia, esses cheques não foram compensados, certamente foram cheques que voltaram, cheques sem fundo. Uhum. O próprio banco lá disse que havia também cheques sem fundo.
A senhora está no SPC, É verdade. nome sujo, não consegue fazer nada, não consegue ter um crediário e ainda está sem receber esse dinheiro. Você fez algum apelo? Você me disse, olha, eu queria que ele pagasse, cheguei a falar com ele, que ele pagasse pelo menos o equivalente à Bolsa Família. Você fez mesmo esse pedido e qual foi a resposta dele? Me enrolou, né? Do mesmo jeito que ele sempre me enrolou. Porque para ele me ajudar e ele... O seu marido trabalhou com ele até que ano? Você tem lembrança, tem ideia? Não. Eu não sei qual foi o ano, não. Sei que foi 5 anos. Meu marido trabalhou para ele. De dia e de noite, ele saiu com a mão na frente e outra atrás. O que apelo a senhora faria e que conselho a senhora dá para essas pessoas, né, que são usadas na sua... A senhora não é de muito falar, né? Está aqui mais ou menos constrangida para contar essa situação. Mas é pelo isso, olha, nós temos que levar isso para o conhecimento da população de Sobral, para as autoridades tomarem as providências e que isso não se repita para que pessoas pobres... A senhora é uma pessoa pobre. A senhora é beneficiária do Bolsa Família e foi envolvida por uma pessoa que tem recursos. Era um político. Na época, era vereador de Sobral. Eu queria dizer que ninguém presta seu nome para ninguém, né? Porque o nome é a única coisa que a gente tem. Pode ser o melhor amigo, mãe, pai, não empreste, que é besteira. É só para você se decepcionar mesmo. Vira inimigo depois. Ele, de padrinho, de compadre seu, virou inimigo. Foi. E como é que é o relacionamento dele com o resto da sua família? Hoje a sua família ainda se dá com ele? Porque a senhora disse que ele era da família, entrava em casa, fazia detalhes, né, comia junto com vocês, né? Hoje ele nem anda mais lá na minha casa, não. Bom dia para o William Martiniano, está mandando que Deus nos abençoe. Pois é, nós estamos aqui, diz que traria essa história, a gente não quer fazer sensacionalismo, como costumo para fazer, mas contar essa história de forma até contida, como a senhora fala, né? Como é que políticos... E a senhora acha que outros políticos fizeram isso também? Só tem conhecimento ou só no caso dele? Né? Não tem conhecimento. Mas eu trago esse caso porque eu tenho conhecimento de que outros políticos, não só em Sobral, mas em várias cidades do Ceará e do Brasil, fazem esse tipo de coisa. Usam da boa-fé das pessoas, abusam da confiança das pessoas. Com conversa mole, né? Se aproveita da amizade, se faz amigo, né? Até padrinho, né? Compadre. E aí usa o seu nome. Hoje o seu nome é sujo, que isso é uma coisa que pobre tem a honra, né? Pessoas honradas como a senhora, o seu marido, conheci a sua família. Eu passei um tempo, né? Essas coisas, investigando, apurando, para saber se era verdade ou era só alguma coisa que a senhora poderia ter contra ele. Por isso que eu pedi, olha, eu quero os documentos, quero que a senhora busque, eu estou acreditando na senhora, mas eu tenho um dever profissional de fazer esta apuração, de buscar os documentos, para só então trazer a senhora aqui. Então, a senhora aproveite aqui dos microfones da Paraíso FM, o espaço do nosso querido Nilton Nascimento, para dizer o que é que a senhora quer dizer. Nilton Nascimento. Olha o Nilton Nascimento. Aí. Nilton, abraço, Nilton. Eu vivo misturando Nilton Mourão e Assis Nascimento. Às vezes eu chamo ele de Assis Mourão e o outro lá. Mas é isso, me perdoem que vocês dois são muito... Sem problemas. Então, dona Gleice, o que é que a senhora... Eu sei que a senhora tem vergonha, não queria, disse que tem vergonha, mas conte a sua história. Porque a sua história não é só sua. Eu acho que tem muita gente também que se deixou envolver por esse tipo de político, né? Que não acontece com outros também. Verdade, é que ninguém empresta nome para ninguém para não acontecer o que aconteceu comigo, né? O nosso Chico Boto mandando um forte abraço. A Osana, a maior parte deles são assim. A gente trabalha com mixaria e ainda humilha a gente, a Osana falando. Expedito Boto, a Luciana, avisa o Assis que estou esperando a encomenda. Estou esperando. Aí tá ansioso aí, viu? Expedito. Ele está sabendo aqui, viu, Boto? Um grande abraço para você. Pois é, dona Gleice. Então, resumindo a história, aquilo que eu já falei, né? A senhora hoje mora em Tianguá, aguarda que pelo menos tenha o seu Bolsa Família de volta, né? Isso. O que mais a senhora pretende? Só isso? Só ter o seu dinheiro de volta? Acabou? Perdoa? Deixa para lá? Não, eu quero que ele limpe meu nome. Eu vou hoje mesmo procurar a justiça para ele limpar meu nome. Pois é, a senhora, se é uma coisa, né, como disse, que as pessoas prezam
é o seu nome. Às vezes a pessoa não tem nada, não tem patrimônio, mas pelo menos ter o seu nome limpo, a sua honra. A sua honra. A senhora foi atingida na sua honra porque não é nem questão econômica, e tem também a questão econômico-financeira, porque a senhora passa dificuldade. A senhora está me dizendo aqui que, por exemplo, está com 2 boletos de luz, 2 de água atrasados. Passa dificuldade. É uma família de 4 pessoas com salário mínimo para sustentar. E tinha a Bolsa Família e foi cortada por causa dessa pessoa que não tem a sensibilidade sequer de tentar, não é nem limpar mais o seu nome, pelo menos... Ajudar, né? Não, né, eu digo assim, ele já ajudaria se fechasse a empresa. Vai que ele precisou dessa empresa durante um tempo, hoje não precise mais, que fosse lá e fechasse a empresa. Porque é possível fazer isso. Eu ainda fui atrás dele um monte de vezes para ele dar baixa nessa firma. Deixei os papéis lá no contador que ele mandou, né? Aí o contador ficou só ligando para mim que ele não tinha pago a taxa. Ah, peraí. Foi. Então ele enrolou a senhora. Então vamos contar essa história. A senhora foi a ele para fechar a firma. Olha, fecha a empresa. Uhum. Aí ele disse, leve os documentos para o contador. Foi. A senhora levou, fez sua parte. Levei. A senhora vem lá do Tianguá, traz os documentos e leva para o contador. Uhum. Aí a senhora cobrava do contador e ele dizia... Aí passamos 3 meses, o contador ligou para mim, me cobrando a taxa que ele ainda não tinha que pagar. A senhora tinha ideia de quanto era essa taxa? Parece que era só 100 e pouco a primeira taxa. 100 e alguma coisa. E ele não pagou. Aí, por causa disso, a senhora perdeu a Bolsa Família. Peguei os documentos lá de volta e... Nada feito, né? Bom dia para o Paulo Porfírio, Guilherme Ferreira. Deus é mais e se fará justiça, ela é verdadeira. O Davi Ximenes, diga quem é o político Sobral que fez isso. A senhora pode dizer o nome dele todo aí? Francisco Ismerino Vasconcelos Mendes. Francisco Ismerino Vasconcelos Mendes, político, foi vereador e na última eleição não conseguiu eleição, mas está aí, a suplente pode ser chamada. Assis, você queria mais alguma coisa? Não, estou aqui ouvindo a história, né? Ela quase nem fala, mas muito verdadeira, né, Luciano? As afirmações dela. É o que eu senti, a primeira coisa quando eu vi, assim, verdade. Mas não é só o nosso sentimento, né, Assis? Assim, o jornalismo não vive assim só de, olha, você acreditou nela? Eu acreditei nela, desde o início. Mas disse para ela, eu preciso, além da minha crença na senhora, na sua história, na sua dor, eu fui solidário à dor que ela está passando, né, a dificuldade porque ela está passando, e também, mas eu disse, olha, eu preciso de documentos, eu preciso investigar, eu preciso apurar. E a gente levou um tempo, eu fui atrás, fui lá em todos os locais, fui no endereço da empresa, fui atrás na Receita Federal, tem realmente a empresa lá no seu nome, tem um endereço. Fui no banco aqui em Sobral, aí o Banco de Sobral disse, não, é só lá em Fortaleza. E fui lá, era HSBC, o banco. Por que, Assis, que essa conta foi aberta em Fortaleza e não aqui em Sobral, né? A senhora foi uma vez lá, parece que pegar extrato, né? Me conta como é que foi essa história. Uma vez ele me pediu para ir lá pegar uns extratos, eu fui. Eu só fiz chegar lá, os extratos já estavam prontos, a gerente só veio me entregar. Como é que ela lhe recebeu? Quando eu disse que era eu, ela se tremeu todo dia quando eu me apresentei. Por que a senhora acha que ela se tremeu? Que alguma coisa ela tinha de errado também, né? A senhora acha, então, que a gerente estaria mancomunada com o político? Tava. Com certeza, para fazer essas coisas assim, né? Bom, Karina Menezes, a hora agora é essa de a mulher abrir a boca. A Fábia Karenina mandando aqui um abraço para a gente. E para quem está chegando agora, nós estamos com a dona Gleice Oliveira, já me despedindo, que ela não é de falar muito, eu puxo aqui, tento puxar, né? Mas ela é muito sucinta nas suas palavras, mas em resumo é isso. Ela está dizendo, e está comprovado em documentos, que o senhor Ismerino Mendes abusou da confiança, abusou da sua fé, pediu o nome dela, ela deu o nome para movimentar, o que ele dizia assim, eu preciso de cheques para poder movimentar. Olha, o marido dela era empregado, se a empresa se acabasse, acabava o emprego dele. Então já tinha mais esse contexto social na história. Então, só para emprestar meu nome, ela emprestou, assinou, deve ter assinado procuração, não se lembra, né? Deve ter assinado procuração, assinava sempre um lote de cheques. Aí tinha mais, durante a campanha, a quantidade de cheque era maior? Era maior. Era de 8 talão por semana.
Há 8 Alô? talões. Cada talão é bem uns 20 ou 30... 20. Alô? 20 folhas de Eu cheque. ficava com meu dedo Alô? doído de assinar. Oi. De tanto assinar, chefe. Aquilo Oi, era em Esmerino. branco ou você viu os números? Diga aí, Esmerino, tudo bem? Diga aí. Esmerino. Podemos colocar no ar. O doutor Esmerino está ligando. Podemos colocar no ar. Pronto. Peraí. Ô, Esmerino Mendes, só um minutinho, Esmerino. Pois não, Esmerino. Você queria falar, Esmerino, queria pedir espaço? Bom dia, Cid. Bom dia, Luciano Kleber. Bom dia, Esmerino. A Preta, que é assim que eu chamo, minha comadre, entendeu? Pergunte só para a Preta se ela conhece Benedito Arruda Carneiro. E qual era a ligação dela com Benedito Arruda Carneiro? E quem foi que pediu para abrir a conta, para movimentar, e onde é que ela entregava o salão de cheque, se era no Beira Rio, onde era? Porque me envolvendo nessa história do Benedito Arruda, eu apenas era gerente da empresa de plástico dele. O Benedito Arruda fez ela de laranja e depois correu fora. Eu não tenho nada a ver, apenas ela é minha comadre, gosto muito do esposo dela, entendeu? Não tenho nada a ver com essa história que o Benedito Arruda não usou só ela, usou ela mais 15 pessoas aqui em Sobral, 15 pessoas, no caso aí do Laranjal do Benedito Arruda, que ficou muito conhecido. E eu estou indo agora na Justiça do Trabalho pegar uma ação trabalhista que fui indenizado por ele ter me usado também como gerente, não pagou meus direitos. E lá cita que a dona Grace deu o depoimento dela lá, dizendo que foi o seu Benedito Arruda que pediu para movimentar a conta dela. Aí, por conta disso, eu vou processar a dona Preta, minha comadre, mas vai ser o jeito de eu processar a dona Preta, dona Grace, porque ela está a serviço de alguém, que eu não sei quem é, mas está mentindo. Tudo isso ela fazia. Quem sou eu para ter um empresário de usar 8 talões de cheque na semana, rapaz? Que história é essa? Eu era gerente do plástico dele, tanto é que a minha ação trabalhista, e lá no depoimento da dona Preta, da dona Grace, Maria Ferreira, tem ela dizendo que o Benedito Arruda chamou ela para poder fazer, que ia dar uma grana todos os meses a ela. Eu tenho o depoimento dela, vou pedir, vou levar no seu programa, se você me conceder o espaço, para poder descarar e desmoralizar essa história aí. Tá bom? Só um pouquinho, doutor Esmerino. Vamos então passar a fazer a pergunta que o senhor fez. Eu quero só acrescentar que... Não, fica à vontade. Não, o senhor fez a pergunta, não vai passar para ela responder. Mas, assim, eu vi o documento, ela tem um documento também trabalhista, onde o senhor figura como empregador, né? Não tem um nomezinho, é proprietário e empregador, o senhor figura numa ação trabalhista. Mas vamos passar para a dona Preta para ela falar, pois não. Eu nunca nem conheci, nem vi Benedito Arruda. Quem me pediu foi o Esmerino. Pediu o quê? Para me abrir essa conta, abrir essas coisas aí. Nem conheci Benedito Arruda, ele sabe disso. E se eu disse sair, foi a pedido dele. Ele me pediu, mas eu nunca nem tinha visto Benedito Arruda na minha vida. Eu fiz para você que me pediu, não foi ele. Que eu nem conhecia ele. Você vai ser, Preta, você vai cair em contradição. Eu tenho o teu depoimento na Justiça do Trabalho, eu vou pegar hoje, já liguei para o meu advogado, Zé Inácio, tem o seu depoimento na Justiça do Trabalho dizendo como é que era feito, tem o seu depoimento lá. Eu não sei pelo que você está passando. Merino, eu te procurei muito para tu resolver isso, tu nunca quis resolver. Semana passada você me pediu uma ajuda, no outro mês você me pediu uma outra ajuda, eu vou lhe ajudando. Eu sou padrinho do seu filho. Vem lhe ajudando de muito tempo, não é da agora não. Agora você me meter nessa enrascada, eu não sei o que é que estão lhe prometendo. Eu não sei por que você está fazendo isso. Não estão me prometendo nada, rapaz. Eu só preciso do meu nome limpo. Você sabe de sã consciência que eu não sou dono desse laranjal que você está falando, Preta. Você foi diversas vezes lá no Rio, tanto é. Quando foi na época da Justiça do Trabalho, ele lhe chamou lá, quis lhe comprar, o Benedito Arruda chamou lá, quis lhe comprar. Você se lembra? Você foi na minha casa e me falou que, sobre o problema, a consciência é sua. Você vai depor o que você achar que tem que depor. Eu não tenho nada, eu sou apenas o gerente dele. E você sabe que o seu marido, o passarinho que eu chamo, o Alex, trabalhou comigo, entendeu? Trabalhou comigo lá na empresa que eu era gerente do plástico.
E, por sinal, o Acei Nascimento me conhece de muito tempo e sabe que eu não uso desta prática de ter laranja. Eu mal consigo manter minha conta, meu amigo. Como é que eu vou ter laranja para abrir, para ter 20 cheques, 30 cheques, não, 30 talões? Eu não tenho isso não, meu amigo. Eu sou um simples trabalhador administrativamente, sou professor, não tenho essa história de laranjal e ela sabe disso. O Benedito Arruda, na época da minha questão com o senhor Benedito Arruda, o senhor Benedito Arruda chamou ela, disse que dava X para ela poder depois, para dizer que a empresa era minha, se a empresa ser minha, e ficou no final, ficou constatado, está nos autos, vou pegar hoje, está nos autos do processo que o senhor Benedito Arruda Carneiro era o proprietário, juiz, o doutor Lucivaldo, condenou ele a me pagar 60 e poucos mil reais, e ficou constando lá que o seu Benedito Arruda era solidário a despesas e ao conteúdo da dona Grace Oliveira Ferreira, parece. E então, eu não tenho nada a ver com isso. Estou me botando porque é o seguinte, que é mais fácil chegar a mim, é mais fácil chegar me expor, porque eu sou político, e outra coisa, ela é minha comadre, eu venho ajudando a preta de muito tempo, ela sabe disso. Uma vez, ela tinha um nome, não podia comprar nada na praça, chegou, pediu para me parcelar uma conta dela, eu parcelei, paguei a dívida dela, porque ela é minha comadre, eu gosto muito do passarinho, do esposo dela, eu gosto muito do esposo dela, do passarinho, o Alex. E não tem nada a ver com história de laranjal, não. Todo mundo em Sobral me conhece. Você não me conhece, Luciano Kleber? Você não me conhece. Não conheço. Mas procure as referências minhas aqui em Sobral. Por eu fazer uma oposição a um grupo político em Sobral e ser da situação, não querendo me colocar coisa. Isso aí foi em 2009. Isso 2008, 2009, se eu não me engano, 2009. A conta foi aberta em 2016. 2009, né? Doutor Esmerino, realmente, eu não conheço o senhor, e ela trouxe isso para mim, chegou a mim, eu não fui atrás, certo? Chegou a mim e eu fui apurar. Tem realmente o seu nome lá, eu só trouxe isso para cá, e só usei o seu nome, porque eu vi o documento, tem uma ação trabalhista contra essa empresa que está no nome dela, e ela aparece, e o nome do senhor aparece também nesta empresa dela, como proprietário e empregador. Então, tem ali o indício de que realmente o senhor esteve envolvido. Não tem o nome de Benedito Arruda. Ela aqui está negando. A senhora fale, como é que a senhora está dizendo, então? O senhor está dizendo que ela não assinou nenhum cheque para o senhor. Luciano, só um minutinho. Eu não tenho nada contra você, eu nem me conheço. Não, nem eu também. Eu sou jornalista aqui. Pois a referência que eu tenho sua são as melhores possíveis, através do Elton Marques, entendeu? Grande profissional. De grande profissional, Elton, gosto dele. Pois é, eu estou estranhando, porque é o seguinte, o que eu fiz por essa senhora, por a minha comadre, que eu sou padrinho do filho dela, eu com o Anderson, e eu faço todo mês, eu dou uma ajudinha, não é nada não, é 100 reais, é 150 reais, 120, todo ano, chega na época do meu afilhado, eu dou o padrinho, dou o calçado dele, ela sabe disso. Entendeu? Agora, me usar de uma maneira perversa dessa aí, para manchar, para macular meu nome, rapaz, é inacreditável. Mas eu vou tirar cópia hoje da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho, vou mandar um exclusivamente para você, de todo o processo, de todos os autos, onde tem um depoimento da dona Grace, ela dizendo que na verdade, laranja do Benedito Arruda, está assinado por ela lá, no Fórum Trabalhista. Ela diz que tem um depoimento dela de livre na presença do juiz, e ela sabe, quando ela foi em Fortaleza, eu paguei a passagem dela e disse, olha, vá para Fortaleza e tente resolver isso aí, já que o Benedito Arruda não está lhe ajudando. Ela sabe disso, que foi eu que mandei ela ir. Eu que mandei ela ir. Vamos ouvir, então. Procede isso. Se escafedeu-se da história. Ele está mentindo. Ele que me pediu, eu nem conhecia Benedito Arruda, nem conhecia. Ele sabe disso, você tem que ter consciência disso, você sabe disso. Você esteve com ele lá no Fórum Eleitoral, na presença dele. Ele tentou... Sim, a primeira vez que eu vi ele foi naquele dia. Ele tentou lhe subornar, levou você lá no Verde Rio. Você me contou essa história todinha. Agora, se você quer dar para trás, os documentos da Justiça do Trabalho irão comprovar, infelizmente,
que você está mentindo, viu? Infelizmente. Eu nunca esperava isso de você. Mas de onde menos espera é de onde mais sai, né? Então, mas não tem problema, não. Eu vou conseguir provar através de documentos essa sua mentira que você está contando aí. Ismerino, não é mentira, não, Ismerino. Quantas vezes eu fui atrás de ti e tu não me atendeu, não resolveu meu problema? Você sabe que não é mentira. Porque eu não lhe atendi, Preto. Olha, Preto, eu coloquei um contador meu, lá de São Benedito, à sua disposição para poder resolver o seu problema sem ter nada a ver com a história. O doutor Edson Campos, eu coloquei à sua disposição, mandei nome e endereço para poder resolver a sua questão. Agora, eu não sei o que está acontecendo com você. Ontem eu liguei para você, depois que eu soube dessa história, eu liguei para você, você visualizou, disse, ligue para mim, você visualizou, mas não me respondeu. Já estava mal intencionada. Mas não tem problema, não. Os autos do processo irão falar mais alto, que eu estou com a verdade, tá bom? Bom, a senhora confirma? Não. Eu vou lhe mandar através do Hélito. Eu quero lhe conhecer pessoalmente, se possível. Terá um prazer, terá um prazer. Eu vou lhe entregar os documentos, de todo o processo que envolveu o São Benedito Arruda Carneiro, nas empresas deles laranja. Não foi só uma, não, foram diversas. Foram diversas pessoas lubrificadas aqui. Vamos só ouvir assim uma coisa. Mais importante de Sobral, vamos só um pouco. O já falecido, o senhor Paulo Bier, o senhor Agostinho Rocha, muito foram lubrificados por ele. Só um pouquinho para a gente terminar. Nesse sistema aí, meu amigo, é brincadeira, né? Vamos só terminar assim. Ô, Ismerino, você quer então retornar aqui ao programa amanhã, é isso? Amanhã tem. Eu não sei se eu vou conseguir hoje ainda, porque eu liguei para o meu advogado. Vamos aguardar os documentos. Mas vamos pedir para ela responder, vamos pedir para ela. A Gleice. Não, vamos pedir aqui se a Gleice confirma. Primeiro, a Gleice confirma que ele estava. Mais de 5 anos, já foi para o arquivo. A Gleice. Me xerocopiar todo o processo, para levar no seu programa, levar para você e entregar uma cópia ao Luciano Kleber para ele analisar todo o processo. Teria o maior prazer, Ele está falando a verdade ou a mentira. Ok, Ismerino. Mas vamos responder aqui. Olha, ele disse aqui. Um abraço. Ele disse que colocou o contador à sua disposição. Confirma? Não confirmo. Foi a história que eu falei. Eu levei no contador, a secretária dele levou comigo, chegou lá, os papéis ficou lá, ele não pagou a taxa. Mas ele prometeu pagar a taxa? Prometeu pagar tudo. O contador ficou ligando para mim, eu peguei os papéis de volta. Aí depois ele mandou deixar os papéis com a minha tia, para levar para outro contador. O contador, a minha tia foi perder os papéis, que eu não sei que história foi essa. A minha tia é cunhada dele, né? E tudo que ele falou é mentira. Segundo, ele disse que pagou sua passagem para Fortaleza. Ele que disse que a senhora deveria ir lá. Foi, mas isso aí eu fui para Fortaleza pegar uns extratos para ele, que ele me pediu, porque era para ele mesmo. Ele pagou mesmo, isso aí é verdade. Mas que eu nem conheço Benedito Arruda, eu vi nesse dia dessa questão ele lá. E tudo isso que eu fiz, dei meu nome, foi para o Ismerino que me pediu, não foi para Benedito Arruda. E terceiro, que não tem muito a ver, mas também faz parte, assim, ele costumava ajudar, quer dizer, que ajudava sempre a senhora. Como eu lhe falei, na semana passada ele mandou um dinheiro para o meu filho mesmo. Quanto? Ele é padrinho dele, R$50. E também em dezembro, no Natal, ele também deu. Mas foi R$70 e uma caixa de chocolate. Muito bem, agradecer a senhora, agradecer ao senhor Ismerino. Não temos nada contra ele, nem contra a senhora. Estamos fazendo jornalismo, tudo que nos chegar, e pode mandar para a gente. Agora, assim, dá um trabalho para a gente tem que pesquisar, tem que ir atrás, tem que ver documentos. Se o senhor Ismerino trouxer os documentos, seria o maior prazer analisar e comentar aqui essa situação. Então, se a senhora também errou, se fez alguma coisa lá na justiça, eu não vou também passar a mão na sua cabeça, assim, com todo carinho e respeito que eu tenho pela senhora. O que eu quero, assim, nós fazemos jornalismo, nós temos a nossa consciência profissional, não temos nada contra ninguém, ok? Estamos aqui fazendo jornalismo. Então, agradeço a sua vinda, agradeço a participação do senhor Ismerino e agradeço ao nosso querido Assis Nascimento por ter invadido esse horário aqui do seu programa. Um grande abraço, né? E até amanhã. E que depois, se você tiver alguma coisa nova para trazer, pode trazer. E vamos ouvir o que é que tem o Ismerino, desse documento. Com esse documento, a gente quer ouvir de novo a senhora, se procede, se é aquilo mesmo, certo? Tá certo. Obrigado. Tá legal, um abração. Valeu, Luciano Kleber. São 7